Essa é a nossa quarta meditação no livro de Hebreus. Como tema, eu coloquei: o peregrino não caminha isolado, mas anda com outros no processo da caminhada. O texto que eu escolhi está no capítulo 10, versículo 21 ao capítulo 25. A maioria das vezes, a nossa ideia de peregrino é que peregrino é uma pessoa sozinha, é um eremita, é uma pessoa que ela é tão isolada desse mundo que ela não tem relevância nenhuma nesse mundo. Mas o que eu quero dizer para você é que isso daqui é um engano muito, como eu posso dizer, é um engano de percepção muito profundo no nosso coração. Porque o peregrino não caminha, não faz essa caminhada espiritual sozinho. Nós fomos chamados para a salvação por uma decisão individual, mas a partir do momento que eu tenho uma decisão individual, Deus nos coloca num caminho, numa jornada, com outros que encontraram esse caminho. E no capítulo 10, ele vai estar mostrando para nós parte dessa jornada. Vamos ler então 10, 21 em diante. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está falando isso acerca de Jesus Cristo. Não existe sacerdote melhor que ele. Sacerdote é aquele que leva você à presença de Deus. Profeta é aquele que traz Deus à sua presença. Aqui nós temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote, que é Jesus Cristo. E ele diz assim lá no versículo 22, sendo assim, se Jesus é um grande sacerdote, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, em primeiro lugar, né, é quando porque nós temos Jesus Cristo, nós podemos nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós podemos entrar diante da presença de Deus sem uma consciência culpada. Porque Jesus Cristo tratou na cruz para que eu pudesse ter livre acesso ao Pai. Mas ele diz no versículo 22, ok, Jesus, ele fez essa intercessão, ele fez a ponte para você poder se comunicar com Deus, mas agora você tem que se aproximar de Deus, primeiro, com um coração sincero. Entrar na presença de Deus sem máscara, sem desculpas, né? Muitas vezes a gente quer entrar diante da presença de Deus, mas a gente fala: ah, Deus, mas é isso, eu fiz aquilo por causa de fulano, fulano de tal me agrediu primeiro, foi uma resposta, e nós tentamos entrar diante da presença de Deus dando desculpas. E Deus ele fala: não, calma aí, Jesus abriu um livre caminho, e por isso você precisa ter um coração sincero. Se abrir diante da presença de Deus, sem máscaras. Segundo, com plena convicção de fé. Isso significa você tem fé em Deus e você sabe que Ele está pronto para ouvir, te purificar, te livrar dessa consciência culpada e te ajudar a caminhar mais na presença dEle. E ele continua dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Veja, os hebreus estavam sendo perseguidos. E ele fala assim: olha, fique firme na esperança. Aquele que fez a promessa de cuidar de você, ele é fiel. E ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros. Por isso que essa jornada não é sozinha. É uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Nós precisamos estar junto com outras pessoas nessa conquista, nessa entrada na presença dele, nesse incentivo, porque muitas vezes a caminhada é dura.
Eu lembro uma vez que eu estava indo num acampamento e eu cheguei num horário que não tinha ninguém para me pegar na estrada. Então eram 3,5 km até o acampamento, estrada de terra, só que não era estrada plana, era uma montanha. E imagina você com toda a sua mochila para você ficar acampado durante um mês inteiro, e mais materiais que eu levei de São Paulo para fazer as atividades no acampamento, e você ali ao meio-dia está pegando aquela empreitada de subida. No começo, ah, maravilha, os primeiros 500 metros da subida parecia que eu era um soldado invencível, pisadas fortes, vigorosas. Mas foram só os primeiros 500 metros. Depois, minhas pernas começaram a doer. Eu falando, puxa vida, acho que eu vou ficar naquela sombra e talvez passe algum carro para me dar carona. E eu acho que eu vou para a cidade, eu telefono e eu só volto 500 metros, descida abaixo, tá bom. E aí eu vou para outra cidadezinha que fica no plano e aí eu telefono para ver se alguém pode me pegar. Mas de qualquer forma, meu coração ficou muito desanimado com aquele sol escaldante e a caminhada que eu tinha que fazer. Ah, enquanto eu estava pensando isso, apareceu uma outra pessoa que pegou o outro ônibus e também estava chegando no acampamento fora do horário. E ele me vê parado ali na estrada com aquela cara meio assim. Ele falou: "Ô, vamos junto, vamos conversando que a caminhada é, vai mais rápido." E aí nós começamos a colocar nossa conversa em dia e realmente aquela caminhada começou a se tornar muito mais rápida. Na jornada espiritual também é assim. Se eu me isolo, eu não consigo resolver os problemas da minha própria vida. Mas quando eu estou com outra pessoa, quando eu estou caminhando com outras pessoas, eu consigo ir para frente. Por isso, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Olha o versículo 25. Não deixemos-nos de reunir como igreja. Isso é, precisamos da congregação para estar juntos. Né? Encorajemo-nos uns aos outros. E ele fala assim: olha, quanto mais, vem que se aproxima o dia. Né? A volta de Jesus está mais perto e nós precisamos nos encorajar uns aos outros nessa caminhada. Deus abençoe essa sua semana e que ela seja de muita vitória.